Present Perfect Continuous. Que nome, hein? O nome é grande, assusta, mas é só o nome mesmo, porque o tempo verbal é muito simples. E você vai ver aqui que não tem nada demais. Esse é um tempo verbal perfeito para falar de coisas que aconteceram no passado, mas que continuam acontecendo. Então, coisas que vêm acontecendo desde um tempo. Exemplo, eu tenho estudado inglês desde os 13 anos. Então, esse tempo verbal é muito simples de entender quando usar, ao contrário do present perfect, que gera uma confusão porque ele é difícil de entender, porque não tem em português. E também é simples de usar em si, as regrinhas também são simples. Então, meu nome é Igor Tavares e em poucos minutinhos aí eu vou te ensinar direitinho como é que usa esse tempo verbal. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal também, porque toda semana tem dica nova de inglês que eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, sem delongas, vamos ver como é que faz frases na afirmativa. Existem duas formas. A primeira segue o seguinte formato: pessoa mais verbo auxiliar have mais verbo auxiliar been mais verbo principal com ing, e aí você pode pôr um complemento que é o resto da frase, isso pode variar. Vamos ver na prática. I have been watching TV since 8 a.m. Então, nesse caso, a pessoa sou eu, I, e aí tem os auxiliares have been, e aí o verbo principal com ing, que nesse caso é o watching, e aí o complemento, TV since 8 a.m., TV desde as 8 da manhã. I have been watching TV since 8 a.m. Então essa é uma das formas e tem mais uma porque, como na maioria das gramáticas em inglês, muda para he, she, it. Então se a pessoa for he, she ou it, ou um nome que equivale a he, she, it, aí você vai usar has ao invés de have. Mas é só isso que muda. Então olha só um exemplo assim. She has been studying for 3 hours. Então a pessoa é she e como se trata de she, não vamos mais usar have, vai ser has. O been continua igual, e aí o verbo com ing, studying. E o complemento, for 3 hours, por 3 horas. Esse complemento pode variar de acordo com a frase. Ele não tem regra. O que tem que estar fixo é pessoa, verbo auxiliar, have, para a maioria das pessoas, ou has, se for he, she, it. Been é invariável, não importa se é he, she ou it. E aí o verbo com ing e complemento. E mantenha em mente que são sempre frases de coisas que começaram no passado e continuam acontecendo. Olha só, estudando há 3 horas. Comecei a estudar 3 horas atrás e estou estudando ainda. Agora fique atento porque nem sempre vai vir um pronome pessoal. Muitas vezes pode vir um nome. Por exemplo, Peter. Vamos fazer uma frase com Peter. Peter has been watching TV for a long time. O Peter está assistindo TV há um longo tempo, há muito tempo. Repare que Peter, se eu fosse trocar por um pronome pessoal, eu usaria ele, que em inglês é he. Então você vai usar a mesma regra que você usaria para he, ou seja, use has, não have. Então a pessoa é Peter, os auxiliares has been, o verbo com ing, watching, e aí o complemento, TV for a long time. Mas se eu falo Peter and John, aí já não é mais ele. Se fosse substituir por um pronome pessoal, seria they. E com they usa have. É só he, she, it que é has. Então essa mesma frase ficaria Peter and John have been watching TV for a long time. Então a única coisa que mudou aqui, como é Peter and John, eles eu tive que usar have e não has. Mas esse é o inglês fofinho, bonitinho da escolinha. Os nativos não vão falar assim, porque nativos amam contrações. E existem contrações para os pronomes pessoais com have. Ficando assim, e eu vou dar uma coladinha aqui para não esquecer de nenhum, ó. I have pode ficar have. Então, I've been. You have been, you've been. We have been, we've been. They have been, they've been. Então, você pode contrair o have fazendo esse VE. Aí fica I've, you've, we've, they've. E aí o has contrai ficando um Szinho. Aí ficaria he has been, he's been. She has been, she's been. It have been, it's been. Então cuidado aí para não confundir com aquele Szinho do verb to be, do is. Nesse caso aqui é o Szinho do has. Coincidiu. I've been working. She's been doing it so far. We've been having fun. Truth is, we've been having some problems. E depois que você aprendeu a fazer frases na afirmativa, na negativa fica muito simples, porque é só você pôr o not depois do have ou do has. Por exemplo, I have not been working since 8 a.m. Então, não estou estudando desde 8 da manhã.
Só que isso também é mais um caso daqueles do inglês bonitinho da escola, porque na vida real vão contrair o have com not. Aí fica haven't. You haven't been listening. I haven't been hiding. Então a mesma frase pode ficar I haven't been working since 8 a.m. E aí se for he, she ou it, vai ser has not. E também tem uma contração, que é hasn't. Hasn't. This marriage of ours, it hasn't been working. Someone hasn't been working and playing well with others, Harold. Então, exemplo, he hasn't been studying for 3 hours. Ele não está estudando há 3 horas. E se usássemos um objeto, uma coisa, algo que não seja um ser humano, por exemplo, meu carro, my car. Meu carro é ele, mas ele de objeto, então eu teria que usar it. E he, she, it é has, então você vai usar has. Exemplo, my car hasn't been working since yesterday. Meu carro não está funcionando desde ontem, então é it, vou usar has, e se for negativo, igual nessa frase, hasn't. E negativa, como é que faz? Adivinha? Só inverter a ordem. Você coloca o have ou o has antes da pessoa. Exemplo, have you been studying lately? Have you been studying lately? Você tem estudado recentemente? Então, o have antes do you. Have you been? Agora, olha o próximo exemplo aqui, que interessante. How long has she been studying English? Há quanto tempo ela está estudando o inglês? Repare que nesse aí, o has não é a primeira coisa da frase. A frase começou com how long, há quanto tempo. Ou seja, o auxiliar have ou has na interrogativa tem que estar antes da pessoa, mas não tem que ser necessariamente a primeira coisa da frase. Então aqui, how long has she been studying English? Começou com how long, mas o has está antes do she. Has she been studying English? Muito simples, né? A gramática por trás desse tempo verbal é muito simples. Agora, claro que falar na prática não é tão simples assim, porque depende também de você ter vocabulário, de você ter confiança na hora de falar, mas a gramática em si, mamão com açúcar, ou como eles gostam de falar em inglês, a piece of cake. Mas em inglês também existem respostas curtas para as coisas, né? Por exemplo, no Simple Present aí, se alguém te pergunta, do you like English? Você pode dar a curta, que é yes I do, ou no I don't. Você também pode dar resposta curta nesse tempo verbal. Se alguém te pergunta algo como have you been working lately? Você pode falar yes I have ou no I haven't. Então aí basta usar a pessoa you have ou a pessoa you haven't. Yes I have, no I haven't. Mas se for he, she ou it, por exemplo, has she been studying lately? Aí você pode responder yes she has ou no she hasn't. Isso vale para qualquer pessoa, por exemplo, yes we have, no we haven't. Yes he has, no he hasn't. Então, é só isso aí. Você já aprendeu o Present Perfect Continuous. Espero que você tenha gostado. Se tiver gostado, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. Até a próxima!